Durante a Idade Média, floresceu na Europa a civilização ocidental cristã. Nesse período, outras civilizações se desenvolveram no Oriente. A civilização árabe foi uma delas. O berço da civilização árabe foi a Península Arábica, que está localizada no Oriente Médio. Ao sul, a Península Arábica é banhada pelo Mar Arábico, ao oeste, pelo Mar Vermelho e a leste, pelo Golfo Pérsico. Durante muitos séculos, diversos povos árabes habitaram essas regiões de clima árido e desértico. Os beduínos eram árabes dos desertos que se agrupavam em tribos nômades. Viviam da criação de ovelhas e cabras ou de um modesto comércio. Transportavam produtos do Oriente para o Mediterrâneo em caravanas. Outros povos árabes viviam no litoral do Mar Vermelho, onde desenvolviam algumas atividades agrícolas. Nesta região, existiam alguns centros urbanos, como as cidades de Aden, Yatreb e Meca. Meca era a cidade dos grandes comerciantes e o centro religioso do mundo árabe. Até o início do século VII, os árabes acreditavam em muitos deuses. Eram politeístas. Isso reforçava a grande divisão existente entre as tribos que habitavam a Península Arábica. A partir do século VII, os árabes deixaram de ser politeístas e passaram a adorar um único Deus. Tornaram-se monoteístas. Em pouco tempo, todas as populações árabes se unificaram em torno de uma religião comum, o islamismo. Seus seguidores passaram a ser chamados muçulmanos, que quer dizer aquele que segue o Islão. Maomé passou a ser o chefe religioso e político de todos os povos árabes. Com sua morte, em 632, o comando político, militar e religioso dos muçulmanos passou para os califas, palavra que quer dizer seguidor substituto. Os fiéis muçulmanos tinham várias obrigações religiosas a cumprir. Uma delas era de promover a difusão do islamismo e a conversão dos infiéis à crença de um só Deus. Utilizando-se desses princípios, os chefes militares e políticos árabes conduziram o povo muçulmano a uma verdadeira guerra de expansão territorial e religiosa, que deu origem ao Império Islâmico. Esse processo expansionista foi chamado pelos historiadores de Guerra Santa. Em 100 anos, os árabes conquistaram a Síria, o Egito, a Pérsia e o norte da África. Os habitantes do norte da África foram subjugados e convertidos ao islamismo, passando a ser chamados de mouros. Em 711, a expansão árabe atingiu a Europa cristã com a invasão da Península Ibérica. Os exércitos cristãos derrotados foram para o norte da península. Os muçulmanos tentaram avançar pela Europa Ocidental, através das áreas da atual Espanha, mas foram derrotados pelos francos em 732. Derrotados pelos francos, os árabes não puderam mais avançar em direção à Europa Ocidental, que se manteve feudal e cristã. A partir do século VIII, o grande império muçulmano sofreu graves crises que terminaram por fragmentá-lo em diversos estados independentes. No século IX, esses estados independentes muçulmanos começaram a perder lentamente os seus domínios. Na Europa, a resistência cristã organizou-se a partir da Península Ibérica. Enquanto a maior parte da Europa continuava fechada no mundo rural do feudalismo, os árabes viviam uma intensa vida comercial. Negociavam produtos como seda, marfim, pedras preciosas e especiarias. Além de comercializar artigos, os árabes acabaram difundindo por todo o Mediterrâneo conhecimentos aprendidos com os gregos e os povos do Oriente. A gente poderia dizer que os árabes foram uma espécie de guardiães da cultura científica entre os séculos II e XV, quando que na Europa o cristianismo reprimia de forma brutal todo o desenvolvimento científico.
Depois, quando os árabes conquistaram a Europa, eles foram os responsáveis pela redistribuição dessa herança cultural no Ocidente. Mas a gente não pode pensar que os árabes apenas repassaram a cultura. Eles contribuíram para melhorar os conhecimentos, tanto em astronomia, por exemplo, onde fizeram tabelas importantes, inclusive batizando estrelas. Por exemplo, os nomes Altair, Aldebaran, são nomes que se mantêm ainda hoje. Além disso, em álgebra, eles fizeram uma importante ponte de transposição de conhecimentos dos gregos para os matemáticos italianos da Idade Média. Da mesma forma, e talvez uma das coisas mais importantes, foi a disseminação do sistema arábico de numeração e do zero, que de arábico, na verdade, não tinha nada, uma vez que eles importaram esses conhecimentos dos hindus. Esses novos conhecimentos foram absorvidos nas regiões conquistadas pelos árabes. As populações nativas dessas regiões se integravam facilmente com os árabes, graças à relativa liberdade religiosa que os árabes permitiam. Durante os séculos 9 e 10, os árabes dominavam quase todo o Mediterrâneo. Seus barcos atacavam populações cristãs do litoral sul da Europa e seus poucos navios. Isso acabou contribuindo para paralisar ainda mais o comércio na Europa feudal. Em algumas poucas regiões da Península Itálica, onde o sistema feudal nunca chegou a se impor fortemente, o comércio e o artesanato não chegaram a desaparecer por completo. Grandes cidades como Gênova e Veneza conseguiram manter relações comerciais regulares através de rotas marítimas no mar Mediterrâneo e rotas terrestres com Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino e teve sua origem no Império Romano do Oriente. A antiga cidade de Bizâncio, rebatizada como Constantinopla, situava-se às margens do Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo separa o mar Mediterrâneo do Mar Negro e as terras da Europa das terras da Ásia. Por sua localização geográfica privilegiada, Constantinopla permaneceu como um dos únicos centros distribuidores de mercadorias do Oriente para o Ocidente cristão, durante toda a Idade Média. O Império Bizantino resistiu às investidas islâmicas até o século XV, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos. Nos primeiros séculos da Idade Média, o domínio árabe sobre o Mediterrâneo foi um grande empecilho para o desenvolvimento do comércio na Europa feudal. A partir do século XI, uma série de transformações internas no sistema feudal acabariam levando as populações europeias a investir contra os domínios árabes no Mediterrâneo e na Ásia Menor. Do século XI ao século XII, a Igreja Católica convocou uma série de expedições militares contra os árabes, baseada no ideal da Guerra Santa: cristianizar os infiéis e libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Isso se daria a partir da Península Ibérica. As expedições foram chamadas de cruzadas. Através das cruzadas, os europeus cristãos entraram em contato com as culturas orientais e árabes, suas riquezas, mercadorias, especiarias e técnicas, e também com a herança deixada pelas antigas civilizações, que os bizantinos e árabes souberam preservar. O contato dos europeus com os árabes através das cruzadas foi um dos fatores que acelerou a transformação da sociedade feudal e fechada da Europa cristã numa sociedade que mais tarde se abriria para o comércio. No próximo programa, você vai ver como o comércio transformou a Europa. Até lá!